Olá, me chamo Laura e sou especialista de produtos da Clean Medical. Hoje venho apresentar o fácil manuseio e as funcionalidades do monitor Comen ND12. Começando pela parte traseira do equipamento, contamos com a conexão com o cabo de energia e um bolsão para guardar os acessórios. Aqui um pouquinho na lateral, temos conexões USB, internet, VGA para futuras conexões. Indo para a lateral direita do equipamento, contamos com a saída sonora e na parte da lateral esquerda temos as conexões dos cabos dos parâmetros. Este equipamento está equipado com capnografia, 2 canais de temperatura, ECG, saturação e pressão não invasiva. Retornando para a parte frontal, nós temos aqui na parte lateral botões de fácil acesso, visualização dos alarmes, então alarmando em vermelho um alarme de alta prioridade, laranja, amarelo, média prioridade e ciano um alarme de baixa prioridade. Botão de redefinição de alarmes, silenciador de alarmes por até 120 segundos, aferição manual da pressão não invasiva, botão de acesso ao menu, botão de ligar e desligar o equipamento e os LEDs indicativos. O primeiro LED indica se o equipamento está conectado à rede elétrica e o segundo LED se o equipamento está operando via bateria. Caso esteja operando a bateria, no caso igual ao meu, o LED irá ficar piscando intermitente. Aqui eu tenho um knob para nos auxiliar a acessar a tela. O equipamento possui uma tela de 12 polegadas e é sensível ao toque. Começando pela parte superior da tela, nós temos a indicação do tipo de paciente, mensagens de alarmes e indicação de conexões. Então, se o equipamento está conectado à rede de internet, qual a carga operacional da bateria. Ao admitir o paciente ao leito, é necessário admitir o paciente ao monitor. Eu posso fazer de 2 formas. Primeira, clicando sobre este campo onde está a categoria do paciente, abre essa tela de gestão do paciente. Aqui eu posso colocar as informações como número de quarto, número do leito, CRM do médico, o nome e o sobrenome do paciente, mas o importante é eu categorizar o meu paciente. Então, eu indicar ao monitor se eu estou trabalhando com um paciente adulto, pediátrico ou neonato. Desta forma, ao selecionar, o equipamento faz as configurações automáticas. Eu vou simular um paciente adulto. Aqui eu posso colocar o gênero, então, um paciente adulto do sexo feminino. Feito isso, eu não vou preencher as demais informações, dou um OK. Aqui já fica indicando, então, um bonequinho de vestidinho do gênero feminino e é um paciente adulto. Seguindo a tela, nós temos em verde as ondas de ECG e aqui o batimento em forma numérica. Ao clicar sobre a onda, é possível fazer as configurações de ECG. No primeiro campo, eu tenho as configurações das ondas, então eu posso selecionar qual a onda de visualização em tela, a velocidade da onda, o filtro, então entre monitor, cirurgia e ST, as derivações. Então, se eu vou trabalhar com cabo de 3, 5, 6 ou 12 derivações, qual que é o ganho das ondas e o volume do QRS. Eu posso deixar com o volume e eu posso silenciá-lo, pois não é um volume de alarme. Indo em arritmia, eu faço as configurações das análises de arritmia. Então, ST, eu faço as configurações da análise do segmento ST e também do segmento QT. Alarmes, eu entro no campo de configurações de alarmes deste parâmetro. Então,
eu faço o ajuste tanto do meu alarme alto quanto do meu alarme baixo. Configuração, eu retorno novamente para aquela aba inicial de configurações, mais derivações, eu tenho aqui as configurações das demais derivações de análises, e aqui eu tenho a configuração de marca-passo. Então é necessário informar ao monitor se o meu paciente possui ou não um marca-passo. Caso ele possua, eu indico também pela área de informação do paciente, ou eu venho aqui em marca-passo e deixo ativado. Então, de não específico, eu coloco que o meu paciente possui o marca-passo. E este desenho de um coraçãozinho com marca-passo ficará aparecendo em tela. Se eu clicar sobre o batimento, vai abrir as mesmas configurações. Aqui, ele abre diretamente no campo de configurações de alarmes. Indo para a onda de respiração, ao clicar, eu também tenho as configurações. Então, se eu quero uma fonte de frequência, eu posso deixar ela automática, ou ditar se eu quero através da capnografia, do ECG, qual que é o ganho, a velocidade, se eu vou deixar o meu filtro ativado. Os limites, então, ele detecta automaticamente o limite, e as configurações dos alarmes. Novamente, tanto o meu alarme alto quanto o meu alarme baixo. E aqui eu tenho a configuração do alarme de apneia. Indo para a onda de saturação, eu tenho a minha sensibilidade, eu posso digitar se eu quero uma sensibilidade alta, média ou baixa, a velocidade, se eu vou exibir o índice de perfusão, os alarmes, então o alarme baixo, o alarme alto e o alarme baixo, configurações, eu retorno para a aba inicial, e aqui da fonte de pulso, então eu consigo digitar também qual a fonte de pulso que eu vou usar e fazer a configuração do alarme dela. Indo para a capnografia, ao clicar sobre a onda, eu tenho também as configurações. A fonte, eu vou digitar se eu quero ela automática, então a fonte de pulso automática, capnografia ou ECG, e o meu modo operacional. No modo operacional, é necessário ter bastante atenção, pois se eu estiver no modo medição, eu estou fazendo a medição ali do CO2. Caso eu não vá utilizar, indito o paciente o CO2, a capnografia, eu posso deixar em espera. E em espera ele está ali aguardando para o uso. Lembrando que quando eu deixo em espera, ao utilizá-lo, eu preciso retornar em modo medição. Às vezes tem esses pequenos erros de atenção aqui no modo operacional. Indo para a configuração de alarmes, eu também edito o alarme alto e o alarme baixo. Aqui em prioridade eu posso digitar se meu alarme ele é de média ou alta prioridade. Temperatura, ele trabalha com 2 canais. Ao acessá-los eu tenho a configuração de alarme, então tanto o alto e o baixo dos 2 canais. E do delta de temperatura. E em configurações eu só habilito se eu vou trabalhar com delta de temperatura, que faz a temperatura média dos 2 canais. PNI, aqui em tela eu posso deixar a lista de PNI, então ele vai armazenar aqui até 3 mensurações que foram feitas. Ao acessar o campo de PNI, eu tenho a configuração. Então, aqui eu dito também a categoria do paciente e qual que é o modo que eu vou trabalhar. Se eu estiver trabalhando no modo sequencial, eu venho em sequência e eu dito aqui quais são as fases. Então, ele trabalha em média num tempo de 30 minutos, eu posso ditar qual a fase A, eu quero que meça uma vez, no intervalo de 1 minuto, a fase B e assim sucessivamente. Retornando aqui em configuração, eu posso no modo inicial e intervalo, e aí eu dito ali a sequência. Então,
O intervalo está a cada 15 minutos. Eu posso trabalhar de 1 minuto a um intervalo de até 12 horas. Pressão de punção venosa, eu utilizo o manguito como se fosse um garrote para fazer a punção no paciente. Dentro do campo, eu posso iniciar a PNI, inicio a contagem e também tenho o início da punção venosa. Indo para a parte inferior do equipamento, eu tenho aqui teclas, então atalhos de fáceis acesso. Eu posso silenciar todos os alarmes, redefinir os alarmes, fazer a configuração de tela. Então, ao acessar esse campo, eu dito qual parâmetro eu quero visualizar em tela para monitorização, tanto do meu layout em bloco quanto da minha tela em fonte grande. Eu posso deixar aqui até 6 parâmetros de visualização em tela grande e aqui eu consigo também mudar a minha tela. Tela atual, então eu deixo aqui quais são as teclas que eu quero de fáceis acesso. Exibir a configuração de brilho, então eu posso deixar um brilho mais alto, um brilho mais baixo, brilho com a bateria. Então eu configuro o índice de brilho se o equipamento estiver operando em bateria. Aqui eu vou desligar ou ligar a chave dos parâmetros. Então aqui o meu tá todos os parâmetros ativados para monitorização. Iniciar e parar a aferição da pressão não invasiva. Informar o paciente. Então ele vai abrir o mesmo campo de informações ali do meu paciente, caso depois que eu tenha feito a admissão dele, eu queira preencher as informações, eu venho aqui e insiro. Visualização é todo o registro, então o histórico da monitorização desse paciente. Ele armazena em tabelas, em gráficos e também armazena em eventos. Aqui eu consigo visualizar a onda, correr por ela. Indo ao acesso ao menu principal, pode ser feito tanto pela tecla quanto por tela, eu tenho todas essas informações que acessamos nos campos aqui categorizadas. Então, tenho gestão do paciente, eu tenho as configurações do alarme, aqui ele está categorizado, então os limites, o alarme de ST, de arritmia, configuração. Eu posso acessar o modo intubação, de visualização, então eu visualizo. Caso eu queira acessar só a tabela, eu clico lá na tabela, ele abre para mim a parte de visualização, então o histórico. Em exibir, então eu posso selecionar a tela, fazer o layout, a tela atual, e aqui eu tenho os modos. Modo privacidade, caso eu esteja operando com uma CMS, uma central, ele apaga a visualização da monitorização em tela e fica a visualização somente na central. E o modo noturno, ele automaticamente diminui brilho de tela, volume de alarme, para facilitar ali o sono do paciente. Correndo aqui, eu altero a tela, então eu tenho aqui a configuração dos parâmetros, ligar ou desligar os parâmetros, que é a chave que eu já mostrei para vocês. Eu posso definir a cor do parâmetro, então a temperatura 2 eu vou deixar, por exemplo, em roxinho. Eu posso fazer essas alterações. E aqui a alteração de configuração dos parâmetros. Eu entro em cada parâmetro e ele abre aquela tela, a mesma tela onde clicamos sobre ali a onda do parâmetro. Ele emite um relatório, então, do paciente. Eu faço a configuração desse relatório e é necessário, caso eu for fazer a impressão, eu conecte a impressora, eu conecto o pendrive para exportar o relatório. Na aba configuração, aqui eu tenho configurações, então eu carrego configurações, peço para não acessar, para não acabar resetando o equipamento, e aqui as configurações gerenciais.
Se eu puxar mais um pouquinho aqui, eu tenho a minha aba de cálculos, então o equipamento ele possui cálculos de droga, renal, ventilação e oxigenação. E aqui eu tenho as configurações de sistema. Então, eu acesso o volume, eu posso fazer a configuração do volume de QRS, do volume dos alarmes, do volume das teclas e dos lembretes. No outro campo, aqui eu faço a alteração da data, a hora, tudo bonitinho, caso tenha desconfigurado, e as outras são só a versão e a aba de manutenção que a gente deixa para a parte da parte técnica. Caso eu queira fazer a alteração de visualização em tela, eu vou com 2 dedinhos, puxo, ele altera. Então eu tenho aqui uma tela com mini tendências, a tela de fonte grande e eu retorno para minha tela normal de visualização. Após fazer a admissão do paciente ao equipamento, eu preciso dar alta quando ele estiver alta ao leito. Como que eu posso fazer? Eu vou clicar em geral, dar alta, ou eu vou aqui em informações do paciente, tá bom? E venho, vai abrir o mesmo campo para dar alta. Acessando essa tecla mais, eu tenho mais teclas de fácil acesso, então eu tenho a configuração dos alarmes, iniciar as aferições e eu também tenho aqui de fácil acesso, dar alta ao paciente. Tenho a tecla também de espera, então eu vou deixar o equipamento em stand-by. Então o paciente for fazer um raio-x, eu vou tirar obviamente o cabo dos parâmetros para que o equipamento não fique alarmando e eu não tenha que desligar, eu deixo o equipamento em modo espera. O paciente de alta, eu deixo ele em espera até atribuir o novo paciente. Então eu venho em espera, ok, ele vai ficar aqui nessa tela de stand-by. Nessa tela eu posso retornar a monitorização, então o paciente retornou do exame, eu conectei os cabos novamente nele, eu retorno a monitorização. Ou eu venho e dou alta ao paciente. Ao dar alta ao paciente, sim, dar alta, eu entro aqui em gestão de paciente e faço a atribuição do novo paciente. E ele abre para eu fazer aqui a monitorização do paciente. Eu simulei para vocês um paciente neonato para exibir essa tela. Então, eu tenho aqui uma tela de SpO2, então ele fica em tela para mim o índice de saturação e o índice, a fonte de pulso através da saturação. E aqui na lateral eu tenho as estatísticas e eu também tenho as temperaturas e a pressão não invasiva. Indo novamente para aquela tela de exibir, eu posso selecionar as telas. Então eu tenho a tela normal, a fonte grande, mini tendências. Eu posso deixar também uma tela de oxigenoterapia, então fica aqui o campo aparecendo em tela. Caso eu não queira mais utilizá-la, eu venho aqui, dou um xizinho, volta para a tela normal. E eu posso deixar uma tela, meia tela de ECG ou a tela inteira com o ECG. Em relação à limpeza e desinfecção do equipamento, pode ser feito com um pano umedecido e um detergente e um pano seco para retirar todo o excesso. Eu posso fazer com álcool 70%, isopropanol a 70%, peróxido de hidrogênio. Lembrando que para fazer a desinfecção dos cabos, eu não posso emergir nenhum tipo de líquido na conexão do cabo com o equipamento. Espero que o vídeo tenha os ajudado a sanar dúvidas frequentes em relação às funcionalidades e o manuseio do monitor multiparâmetros Coleman ND12. Para maiores informações, entre em contato conosco.